Eu acho bizarro o quanto que eu sou, Say that again? sei lá, um inimigo do hype. Sério, é engraçado o quanto que eu acabo demorando pra chegar em algumas festas. O quanto eu acabo demorando pra consumir obras que são bem faladas durante anos. Talvez o certo é eu me escorar na lógica do Gandalf, né? O mago nunca se atrasa, Frodo Bolseiro. Depois de tantos anos ignorando não sei nem porquê a existência dessa obra, eu finalmente comecei e terminei todos os animes já lançados de Jojo. Todos. E hoje eu só quero vir aqui para compartilhar um pouco do que foi essa jornada única e simplesmente incrível. Quero deixar claro que sim, eu vou abranger alguns spoilers aqui, porém a minha ideia não é destrinchar todas as partes, até porque eu quero fazer alguns vídeos mais específicos sobre alguns momentos da obra e também sobre seus conceitos. A minha ideia aqui é simplesmente querer apontar os motivos pela qual essa obra é tão mágica. Sem enrolações, bora comentar sobre essa jornada de homens muito musculosos e gostosos, fazendo poses muito estranhas e enfrentando obstáculos extremamente bizarros. Jojo Bizarre Adventure é um mangá de Hirohiko Araki. Inclusive, podem guardar muito bem o nome desse cara, pois ele é simplesmente um gênio. Apesar da adaptação mais famosa em anime ser um tanto recente, assim, né, já fazem 13 anos, estamos ficando bem velhos, mas tudo bem. O mangá é de 1987 e até hoje vem recebendo novos capítulos. E isso pode assustar, no entanto, a forma que Araki divide sua obra deixa tudo mais fluido e também mais divertido de ser consumido. O mangá é dividido em grandes arcos ou grandes partes, sendo que cada uma carrega singularidades próprias, mudando assim o cenário, o contexto, a trama e também os personagens. Algo que sempre traz aquele fator de novidade em cada uma das partes, tornando essa obra longe de ser algo pedante. Mas afinal, sobre o que é essa loucura aqui? Inicialmente acompanhamos os primórdios da família Joestar. Nosso protagonista é Jonathan Joestar, filho do grande George Joestar, que é um cara muito rico. Jonathan, quando era muito novo, acabou se envolvendo em um acidente junto com seus pais. Um acidente grave que tirou a vida de sua mãe. Quase aconteceu mesmo com ele e também com seu pai. No entanto, um ladrão acabou os ajudando. O famoso Dario Brando. E mesmo com todo o histórico manchado do bandido, George se tornou eternamente grato a esse desconhecido, oferecendo inúmeros recursos até envolvendo a sua própria família. O tempo se passa, Jonathan, criado apenas pelo seu pai, se torna um homem muito gentil. Mas toda sua vida irá virar de ponta cabeça com a chegada de Dio Brando, filho daquele ladrão que salvou George e sua família há anos atrás, e sabendo sobre a dívida da família Joestar, acabou se tornando uma espécie de filho adotivo do George. A questão é que Dio é o extremo oposto de Jonathan. Se um garoto viveu em extrema abundância, o outro viveu tendo que se virar naquela sujeira de cidade. E para piorar, o seu pai sempre foi uma escória, nunca serviu de alguma coisa ou de algum exemplo. Dio teve que se virar sozinho com a sua própria arrogância, de toda a sua raiva, de toda a sua circunstância, o tornou a própria encarnação do mal. E agora seu principal objetivo é destruir por completo aquela família, nesse processo roubando toda aquela fortuna para si. E meu Deus, é muito engraçado isso daqui, cara. Logo no primeiro episódio, o Dio faz todas as maldades mais absurdas do mundo. É um absurdo atrás do outro, esse cara é simplesmente um demônio, pô. Ele chega, chuta o cachorro do Jonathan, bate no Jonathan, mata o cachorro do Jonathan, rouba o primeiro beijo que o Jonathan teria. Ou seja, nosso primeiro vilão aqui faz questão de mostrar para Jonathan e pra gente que ele está ali para trazer o caos e ser esse parasita mesmo. Assim, a natureza educada do protagonista aos poucos começa a ruir. O tempo vai se passando e entendemos que estamos acompanhando uma história que se localiza ali próximo do surgimento do Jack Stripador. Jonathan e Dio já estão mais velhos e também mais acostumados com essa nova vida. E pô, eu acho muito engraçado, os caras estão na faculdade e olha o porte desses malucos. De qualquer forma, de pouco em pouco, o Dio começa a ganhar mais confiança daquele pai adotivo e também começa a mexer seus pauzinhos para finalmente matar ele. Porém, depois de muita burrice, Jonathan descobre sobre todo esse plano e finalmente tenta deter aquele seu irmão. Porém, armado por uma máscara misteriosa,
Dio acaba se tornando uma espécie de vampiro. Imortal, tendo como única fraqueza o sol, e principalmente muito mais poderoso, Dio começa a dar passos gigantes para concretizar os seus planos, tanto de destruir a família Joestar, mas também, por que não, criar seu próprio império. Por outro lado, Jonathan precisa correr atrás de meios para tentar destruir todos esses planos malignos. E nessa jornada contará com novos aliados, novos inimigos e também de novas técnicas e conceitos referentes a um poder até então desconhecido. E é aqui que toda a jornada de Jojo começa. Em cada parte iremos acompanhar alguém da linhagem Joestar enfrentando algum tipo de grande problema e também bastante bizarro. Sendo assim, o Araki não possui medo algum. A cada nova parte ele está introduzindo novos protagonistas, novos conceitos, principalmente em tempos diferentes também, não se prendendo a contar uma história apenas nos anos de 1880 e por ali. A primeira parte, a Phantom Blood, de fato é bem curta e bem mais direta ao ponto, funcionando mesmo como uma introdução de todo esse universo. E mesmo que seja um arco bem rápido, já se torna muito evidente toda a assinatura dessa obra. Eu sinto que Jojo abraça com carinho e com força tudo que engloba a estética de animes. O que eu quero dizer é que é uma obra sem vergonha nenhuma de ser um anime. O Araki faz questão de fazer cenas muito dramáticas, de termos explicações para cada coisinha quando é conveniente, quando não é, foda-se! Taca lá e é isso. De se importar muito mais com a estética do que qualquer outra coisa. Não basta os personagens vencerem uma luta. Durante os conflitos eles precisam fazer algumas poses, pô. É necessário gritar, dar nomes diferentes para técnicas e, obviamente, utilizarem roupas bem marcantes. Todos esses ingredientes misturados com esses personagens e essa trama simples, porém intrigante e que vai se tornando cada vez mais complexa com o passar dos arcos, torna essa experiência muito deliciosa. Dio já se mostra um dos melhores vilões de todos os animes, não porque ele é extremamente complexo. Na realidade, é por ser simplesmente o oposto. Seus objetivos são claros e ele é muito caricato. Mas isso é feito de uma forma tão escrachada e violenta que é simplesmente mágico, chegando até a ser uma catarse mesmo. Se o Jonathan não parece ser tão interessante assim, rapidamente o Araki já traz outro protagonista muito engraçado e interessante. Joseph, o personagem principal da segunda parte, a qual terá como principal missão aqui derrotar uma espécie de vampiros ancestrais, já se mostra muito diferente de seu avô. O personagem é muito carismático, muito engraçado, muito garanhão e muito pilantra mesmo. Apesar do mesmo ser movido por boas intenções, ele de longe não está aqui para ser um cavalheiro assim como o Jonathan. E esse contraste é muito interessante, pois já evidencia que teremos protagonistas bem diferentes um do outro, inseridos em temáticas muito diversas. Na primeira parte temos praticamente um cavalheiro. Na segunda, esse herói atrapalhado e fanfarrão, que precisa derrotar forças ancestrais inserido em um contexto quase de Segunda Guerra Mundial. Na terceira parte acompanhamos um cara que é simplesmente foda-se pra tudo, mas que ao mesmo tempo faz de tudo para salvar aqueles que ama, que de repente embarcou em uma aventura com seu familiar, o Joseph, agora mais velho, né? Nada funciona, nada daqui é do pobre funciona. Fazendo assim quase uma road trip até o Egito para derrotar uma nova versão do Dio, uma versão mais poderosa e que está ameaçando tanto sua família quanto a humanidade no geral. E é muito cômico perceber o quanto que essa viagem demora e é cheia de obstáculos. Na quarta parte acompanhamos um adolescente que é muito mais um adolescente do que qualquer outro dessa série, que simplesmente vira e mexe, acaba se esbarrando em algum problema e acaba salvando pessoas aleatoriamente. Alguém que possui um coração muito bom, mas não é nada inocente também. E essa parte é basicamente um slice of life em meio a uma trama de suspense em torno de um serial killer que vem cometendo diversos crimes naquela cidade. 自宅は森王町北東部の別荘地帯にあり、結婚はしていない。 Criminoso esse que é bastante atípico e tudo que envolve ele é interessante, pesado, engraçado e foda também. Esse vilão é muito foda. Na parte 5 acompanhamos um personagem muito inesperado, principalmente por conta de suas origens. Aqui temos um protagonista também bastante empático e bondoso. Na realidade eu acho que ele junto com o Jonathan são os mais bondosos. Buongiorno.
Todavia, ele cresceu e aprendeu a se virar em todo esse meio sujo de máfias italianas. Ele é um ladrão nato, mas também não admite muitas injustiças. Nessa parte, obviamente, temos um foco muito grande em máfias, tendo muito essa vibe mais no ar investigativa, mas obviamente sem abdicar das loucuras. E é aqui que vamos acompanhar uma jornada do nosso protagonista tentando derrubar o chefe da máfia para assim poder controlar toda aquela podridão e fazer da maneira certa, digamos assim. E na parte 6, que foi a última adaptada para anime, temos a nossa primeira protagonista feminina, uma garota que sempre foi muito gentil e também de certo modo bastante empática. Não conseguia tomar tantas atitudes egoístas assim, e é dessa qualidade dela que ela acaba se metendo em uma situação muito problemática. Jolene acaba sendo acusada injustamente por um crime e acaba sendo presa. Nessa temporada, nosso foco principal é nessa prisão, em como ela vai fugir dali, mas principalmente deter um vilão extremamente forte, que colocará em xeque tanto a vida de seu pai quanto de toda a humanidade. E sério, esse vilão aqui também é surreal de incrível. E eu preciso dizer que eu sou apaixonado pela Jolene, realmente é complicado. Sinto que nesse resumo bem rápido aqui já deu pra perceber um pouco dessa diversidade que eu estava querendo apontar. Todo esse carisma e pluralidade por si só já funciona muito bem. No entanto, para a nossa sorte, o Araki sabe escrever suas histórias e os seus conceitos. Esse maluco é muito criativo e faz em sua obra tudo o que ele quer fazer. É claro que por ser um mangá relativamente antigo, em muitos momentos vemos que o autor se escora em alguns tropes, algumas estruturas de história já muito bem conhecidas e repetidas. Essa ideia de plots em torno de objetos específicos que vão ser muito importantes para a trama, esse molde de história que acompanhamos um grupo de protagonistas que sai do ponto A e tem que chegar no ponto B, e nesse meio tempo teremos uma fila de vilões que caçarão os heróis, surgindo assim algumas lutas individuais para desenvolvimento dos personagens, o uso de violência contra animais como uma espécie de muleta para desenvolvimento de vilões. Enfim, existem sim coisas um pouco mais batidas e usadas, só que, vai por mim, essa história nunca fica pedante. O autor consegue trazer situações tão absurdas, tanto para comédia quanto para ação, que é simplesmente encantador acompanhar isso daqui. Mesmo que você tente, se esforce e acompanhe todas as partes, eu tenho certeza absoluta que o autor ainda vai conseguir te surpreender. Você nunca vai conseguir se acostumar por completo. Fator que agrega muito para esse gosto único que a obra traz. Resultado de um sistema de poder que sinceramente eu amei. Nas duas primeiras partes temos a introdução do Ramon, que em resumo é uma energia semelhante aos raios solares encontrada em alguns humanos que conseguem produzir a partir de um controle de suas respirações. A energia se manifesta como se fosse uma eletricidade, e o mais interessante é que a partir dela você consegue fortificar seu corpo ou criar alguma técnica especial, mas também você consegue transferir ela para alguns objetos, criando situações muito malucas. A questão é que já na parte 2 percebemos que essa ideia de poder parece ter alcançado o seu limite. O Araki queria fazer coisas ainda mais criativas e mais fora da caixa, então por que não inventar um novo poder e foda-se? Parte 3 introduz os stands. Existe sim uma explicação do porquê esse poder surgiu, que mais pra frente vai ser ressignificada várias vezes inclusive, mas de verdade, dá pra ver que é um pretexto só pra meter o louco mesmo. E em resumo, é quase uma manifestação espiritual que uma pessoa consegue controlar. Esses seres só são vistos por pessoas que também possuem algum tipo de stand. E essa extensão de energia vital do usuário recebe formas e poderes únicos. E essa foi a brecha perfeita para o autor fazer as maiores loucuras e absurdos possíveis. No início temos stands simples. Temos um que atira fogo, temos um que é bastante volátil e consegue lançar ataques de pedras preciosas. O do Jotaro é simplesmente um stand muito forte que consegue descer porrada em todo mundo e é muito rápido também. Temos também aquele que vai parar o tempo, outro que vai controlar a areia, um que vai conseguir atacar seus inimigos apenas em sonhos, outro que rouba as almas dos adversários. E aí passa um pouquinho mais de tempo e as coisas simplesmente escalonam muito. Vai ter um maluco que simplesmente vai conseguir explodir tudo que toca, inclusive o tempo e espaço.
criando uma espécie de looping para se proteger. Vai ter um que simplesmente vai apagar o tempo e espaço por 10 segundos, prevendo também os próximos 10 segundos que vai acontecer. Outro que consegue transformar objetos em seres vivos e ao mesmo tempo, a partir dos punhos de seu stand, consegue aumentar a vitalidade por um breve período de tempo de alguém que está recebendo esses socos, levando o seu alvo para uma espécie de outro plano, faz com que até o seu espírito saia do corpo praticamente. Vai ter outro stand programável que vai criar uma espécie de bebê a partir do tipo sanguíneo, e esse bebê ele é meio que configurável, quanto da forma que ele assume, quanto também pelas atitudes que ele toma. Vai ter outro que vai conseguir abrir um zíper em qualquer coisa, seja ser humano ou não. Outro que consegue tirar de uma pessoa 2 CDs, um contendo a memória / alma, e o outro fica reservado para um stand, caso essa pessoa tivesse algum. Um outro que consegue dar vida a qualquer personagem fictício, e esses personagens começam a invadir o mundo real, e a pessoa que está sendo alvo desse ataque meio que entra no plot daquela história, então ela precisa sair daquilo. Um outro muito específico que te faz lembrar apenas de 3 coisas por vez. É como se a sua memória tivesse apenas espaço para 3 informações. Temos também um stand que controla metal, podendo criar qualquer tipo de objeto, até mesmo a partir de seu sangue. Um que usa uma arma, e dentro dessa arma existe 6 mini balinhas que consegue de certo modo desviar o percurso de uma bala. Mano, tem um filho da puta que tem um stand que consegue meio que pregar coisas no ar e ele fica escalando igual... Mano, que é isso, cara? E tem outro corno que consegue pescar em qualquer superfície. Tipo... pra que esse poder? Enfim, eu acho que vocês entenderam o quanto que o Araki consegue fazer coisas absurdas a partir desse pretexto aqui dos stands. O cara vê algo, acha legal e fala, mano, por que não? Por que não? Eu posso, eu não posso? Eu posso, então foda-se, bora fazer. E às vezes, de primeira vista, parece que o poder pode ser muito inútil. Só que pode ter certeza que o Araki vai fazer isso ser uma das coisas mais roubadas e fodas que você vai assistir. E o mais engraçado disso tudo, se alguns autores têm hiperfoco em cinema, igual o Fujimoto, outros como o Araki têm hiperfoco em música. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu vi um personagem que chamava AC/DC, mano. AC/DC? E tipo, não para por aí, vai passando as partes, vai surgindo cada vez mais personagens com nome de bandas ou de músicas. É o Red Hot Chili Peppers, é o Foo Fighters, é o Metallica, tem o Sex Pistols também. E inclusive esse autor, em um dos últimos capítulos da parte 9, estava comentando sobre a Sabrina Carpenter. Sério, eu estou muito ansioso pra ver aonde ele vai encaixar o nome Sabrina Carpenter na sua história, de verdade. Mas não basta nomes referentes a músicas, o cara também lança cada pedrada de nome que, assim, é um tiquinho xenofóbica, mas né. Na parte 5 a gente tem o risoto, tem o sorvete. Mano, vai tomar no cu. Mano, esse maluco se diverte muito fazendo essa história. E é muito foda perceber o quanto que ele é diretamente ligado à moda. Vira e mexe o Araki tá fazendo alguma colaboração com marcas famosas, inclusive. Porra, os personagens dele são estilosíssimos. Em alguns momentos muito estranhos e engraçados, né? Tem uns designs bem bizarrinhos. Mas, pô, foda-se. No geral, são muito estilosos. Eu gosto o quanto que ele consegue subverter um pouco padrões. Principalmente na época que esse mangá surgiu, né? Em muitos momentos ele segue sim aquele tipo de arquétipo de homens heróicos, muito musculosos, muito fortes, mas ao mesmo tempo ele faz esses personagens usarem maquiagem, usando estilos diversificados, não se prendendo a classificações baseadas em gêneros ou qualquer outra coisa do tipo. Pô, sério, olha essa trupe do Giorno, cara, isso é muito foda. Atualmente eu estou lendo a parte 7, que sim vai receber um anime logo mais, eu espero, eu quero acreditar nisso. Mas no geral, todas as partes que já foram adaptadas, eu sinto que tivemos um trabalho muito bom, porém é óbvio com algumas ressalvas. A última parte tem uma animação bem complicada em algumas situações. E isso é um pouco triste, pois essa parte tem uma história surreal de incrível, mas que infelizmente essa produção caótica deu uma atrapalhada. Mas eu garanto, podem assistir tranquilamente. Eu tenho certeza que muitas pessoas já viram o Jojo e talvez eu esteja num time muito errado, é óbvio, eu sempre estou. Mas se você ainda não assistiu, vai assistir esse anime. Desde o traço até a história, tudo aqui é muito diferente de tudo que você já consumiu antes.
É uma obra que se escora muito no humor. Então é óbvio que algumas pessoas não vão gostar tanto, normal. Mas se você comprar a loucura disso daqui, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Inclusive, eu preciso fazer um adendo que as aberturas de Jojo são um espetáculo à parte. A cada encerramento de um arco, a cada clímax, as aberturas mudam completamente, gerando experiências únicas quando acontece. Meu Deus do céu. Eu realmente me tornei um Jojo Fag e eu precisava vir aqui comentar sobre toda essa jornada. Com toda certeza eu quero trazer mais vídeos específicos sobre alguns arcos e personagens, então quem gosta de Jojo pode ficar bem feliz que teremos mais aqui no canal. Enfim, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar seus comentários, avaliar e também, se possível, compartilhar. Isso ajuda imensamente. Quero mandar um salve especial para todos os membros. Muito obrigado por ajudarem diretamente com todo esse projeto. E eu vejo vocês na próxima. Até!